Polícia Federal nas ruas do DF, preso em Taguatinga, homem que publicava conteúdo nazista e nova fase da Operação Acrônimo, que mira governo de Minas Gerais. Na Câmara, Cunha é cassado em votação esmagadora e perde direitos políticos até 2026. E a lei do farol baixo, multa volta a ser cobrada em trechos que já recebem placas de sinalização, como determinado pela Justiça. Os fatos da política, do DF e do entorno que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. E a primeira agenda da presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, foi o encontro com os governadores dos estados e do Distrito Federal. E é para lá que a gente vai agora, por telefone, com a repórter Camila Lopes. Uma boa tarde, Camila. Qual foi a pauta do encontro com os governadores por aí? Boa tarde, Orengo. A reunião ainda não acabou, os governadores ainda estão reunidos com Carmen Lúcia e uma pauta extensa para essa primeira reunião entre a presidente do STF e os governadores. Por informações dadas pelo governador de Goiás, Marconi Perillo, alguns dos assuntos que foram debatidos foi a questão da segurança pública. A Carmen Lúcia se mostrou bastante preocupada quanto a esse assunto e os governadores pediram a veiculação de recursos da União para a segurança pública. Outro assunto que também foi debatido foi a judicialização da saúde. Eles que falaram dessa questão quando os pacientes buscam medicamentos ou então UTI por meio da justiça, querendo essa liberação, e eles falaram da questão dos medicamentos de alto custo, algo que deve ser discutido. Eles também discutiram ainda questões ligadas ao Fundo Penitenciário Nacional, pedindo a liberação desse fundo, e Carmen Lúcia deu uma ideia de uma parceria para que sejam construídas creches ou então também que as mulheres que estão presas tenham contato com os seus filhos. E aí não foi só de assuntos relacionados à sociedade, também foram discutidas ações fiscais dos estados. Pela informação que a gente tem, essa reunião ainda deve demorar, questão ainda de 20 a 30 minutos, os governadores ainda estão reunidos. Até agora, pela informação que a gente teve, 25 governadores estão com a presidente. Orengo. Obrigado, Camila. Continua acompanhando essa reunião, a primeira de Carmen Lúcia na presidente do Supremo, Cláudio Humberto, que não falta demanda aí dos estados. Pois é, os estados de fato enfrentam grandes dificuldades, sobretudo em razão da questão financeira, né? Os governadores ganharam um refresco, o presidente Michel Temer deu uma renegociada na dívida, adiou o pagamento, reduziu o valor das parcelas durante um período, mas eles terão de voltar a pagá-las, e é isso que os apavora. A questão é que os orçamentos são todos consumidos em sua esmagadora parte para pagar salários. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o orçamento de 31 bilhões de reais, quase 27 bilhões são para pagar folha de pessoal. E aí não sobra dinheiro para investir em hospital, escola, enfim, não sobra dinheiro para quase nada de que o governo precisa. E além de tudo, ainda vem, e daí a conversa com a presidente do Supremo, ainda existem os casos de judicialização da saúde, em que muitas vezes o juiz ou a justiça determina o GDF para atender, até na iniciativa privada, em hospitais privados, aquele doente que não tem o atendimento adequado na rede pública, e isso acaba ficando muito mais caro. Agora, também, por outro lado, o que os governadores não admitem é que se o cidadão doente e desassistido não tiver acesso à justiça, não terá também acesso à saúde. É um problema sério, grave, que só se resolverá pela via orçamentária, quando tiver dinheiro para pagar todo mundo, pagar salários e também investir em serviço público de qualidade. Esse serviço público que tem um dinheiro que custa serviços públicos de países de primeiro mundo, mas a qualidade é de terceiríssimo mundo. E a posse da ministra Carmen Lúcia foi na tarde desta segunda-feira. Ela comanda a corte pelos próximos 2 anos. A cerimônia teve recados duros e homenagem ao povo brasileiro. O discurso de posse teve quebra de protocolo logo no começo. Em vez de se dirigir às autoridades presentes, a ministra falou a toda a população brasileira. Começo por cumprimentar o cidadão, muito insatisfeito hoje, como estou convencida, todos nós aqui estamos, por não termos o Brasil que queremos,
o mundo que achamos que merecemos, mas que é nossa responsabilidade direta colaborar em nossos desempenhos para construir. Carmen Lúcia é a segunda mulher a assumir o comando da mais alta corte do país. Na cerimônia de posse, entre os convidados estavam o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula, responsável pela indicação de Carmen Lúcia ao Supremo. Outro convidado foi Caetano Veloso, que cantou o hino nacional. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Mineira de Montes Claros, a ministra já deu sinais de que vai cortar gastos na corte. Também não deverá encampar reivindicações como o aumento salarial para ministros do Supremo, defendido pelo antecessor Ricardo Lewandowski. Sob seu comando, o tribunal deverá julgar políticos envolvidos na Lava Jato e na Operação Zelotes e alguns temas polêmicos. Um deles já na primeira semana de trabalho, a discussão sobre se a paternidade afetiva se sobrepõe à biológica. E entre os políticos investigados na Lava Jato, inclusive alguns presentes na sessão. Exatamente. O presidente do Senado, que estava à direita da nova presidente do Supremo Tribunal Federal, e o ex-presidente Lula, que não conseguiu esconder o seu constrangimento a cada discurso, a cada frase pronunciada pelos diversos oradores, condenando gestores públicos, governantes que roubam e ou deixam roubar. A nova presidente do Supremo Tribunal Federal vai marcar a sua gestão com toda certeza, com seu estilo próprio. É uma pessoa muito admirada pela carreira brilhante que fez no campo jurídico e na justiça, mas também é uma pessoa muito simples. Ela gosta muito do contato com as pessoas. Hoje eu publiquei na minha coluna do jornal Metro, que é o jornal diário do Grupo Bandeirantes de Comunicação, uma história muito curiosa que a ministra Carmen Lúcia me contou. Ela tem um apartamento, ela é mineira e tem um apartamento em Belo Horizonte. E certo dia ela contratou uma diarista para fazer uma faxina. E ali, enquanto a diarista trabalhava, as duas conversavam e de repente a diarista, a faxineira, não sabia exatamente quem era aquela senhora de hábitos, de gestos tão simples e tão comunicativa, e perguntou para ela: a senhora trabalha em Brasília, não é? Mora em Brasília? Ela disse: é sim. Disse: lá em Brasília só tem gente importante ou tem também gente mais ou menos como nós duas? E a diarista, na verdade, com essa pergunta que a ministra adorou, que tivesse sido feita, foi uma demonstração clara de como se trata a presidente do Supremo, uma pessoa simples, que gosta do contato com o povo e que entende exatamente aquilo que ela falou, entende de esperança. E foi por isso que o seu discurso pode ser definido com a frase em que ela deu vivas ao povo brasileiro. Uma cassação histórica com placar surpreendente. 450 deputados votaram pela saída de Eduardo Cunha. O político deixa a Câmara dos Deputados depois de um processo que durou quase um ano e não pode se candidatar a nada até 2026. Quem assume é o suplente Marquinhos Mendes, do PMDB do Rio de Janeiro. E quem traz os detalhes é a Renata Dourado, que já está com a gente. Finalmente, Renata, um ponto final no caso Cunha. Boa tarde. O fim de uma história, né, Rodrigo? Exatamente, falávamos sobre isso ontem. Muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto, para todos que nos acompanham. Esse Marquinho Mendes, né, que é quem vai assumir, em definitivo, essa vaga, ele já assumiu como suplente, no início dessa atual legislatura, a vaga de um deputado que estava licenciado. Isso porque na lista de suplentes, que tem a coligação aí, cujo PMDB faz parte dessa coligação, ele lidera essa lista. Então, agora ele vai assumir em definitivo essa vaga. E um detalhe, ele é candidato à prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Se vencer, já sabe como é que vai ficar aí, né? Essa história. Então, mais um capítulo aí para a gente verificar. E agora, como a gente disse, ele assume de fato em definitivo. A Câmara, basta que a Câmara, né, publique no Diário Oficial da própria Câmara essa decisão de ontem dos deputados para que ele possa assumir, o que pode acontecer, inclusive, hoje. Ontem, como nós dissemos, foi de fato um dia histórico. Eduardo Cunha teve aí votos contrários a ele, né? Um número que ninguém esperava, 450 deputados votaram favoráveis ao processo de cassação, à cassação dele, né? Só apenas 10 deputados votaram favoráveis a ele, portanto, contrário à cassação. Ele acompanhou tudo de perto, nós temos aí as imagens, ele foi fazer a própria defesa, chegou bastante tímido, muito diferente daquele Eduardo Cunha de outrora, sempre cercado de deputados, né? Todo mundo ali ao lado dele. Então, você vê aí uma certa solidão já logo no começo mesmo desse processo aí.
Rodrigo, ele acompanhou, como a gente está vendo aí, fez a defesa dele também. E aí, imagine você, essa realidade de ontem, apenas 2 deputados subiram à tribuna para defender Eduardo Cunha, Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, e Edson Moreira, do Partido Republicano de Minas Gerais. Então, como a gente realmente verifica, muito diferente, né, de um passado até relativamente recente dele. Houve aí essa cassação por quebra de decoro parlamentar, isso porque ele mentiu na CPI da Petrobras ao afirmar não ter contas no exterior, mas como a gente disse aqui, claro que não foi apenas por isso, né, isso aí é o oficial, digamos assim, mas há todo um desgaste, são 2 ações no Supremo Tribunal Federal, várias denúncias contra ele. Como é que passa a ficar a vida dele a partir de agora? Então, todos esses inquéritos que estavam no Supremo Tribunal Federal vão passar a serem analisados em primeira instância. Pode ser que parem nas mãos do juiz Sérgio Moro, que investiga aí a Lava Jato. Mas quem vai decidir isso realmente vai ser o Supremo Tribunal Federal, para onde serão enviados esses inquéritos. Logo depois dessa sessão, ele deu uma entrevista coletiva, é bem característica dele, né? Sempre falar realmente com a imprensa. Então, ontem também, ele chegou, falou com a imprensa, perguntado se ia fazer delação premiada, ele disse que não iria fazer delação premiada, porque isso é coisa de bandido, ele não é bandido, mas disse que vai escrever um livro contando toda a história do impeachment. Rodrigo, vamos ouvi-lo. Eu errei muitas vezes, mas não foram os meus erros que me levaram à minha cassação. O que está levando à minha cassação é a política. Quando o governo patrocinou a candidatura do presidente que se elegeu em acordo com o PT, o governo, de uma certa forma, aderiu à agenda da minha cassação. Só faz delação quem é criminoso, né? Então, eu não sou criminoso, não tenho que fazer delação. Eu vou escrever um livro do impeachment, eu vou contar, obviamente, tudo o que aconteceu no impeachment, diálogos com todos os personagens que participaram de diálogos comigo com relação ao impeachment. Esses serão tornados públicos na sua integralidade. Eu não gravo conversa e não compactuo com quem grava a conversa. Tenho uma boa memória. Essas explicações agora Eduardo Cunha vai ter que dar ao juiz Sérgio Moro. Pois é, mas olha, depois que ele anunciou aí esse livro, ficou todo mundo muito curioso, né? A campanha Fora Cunha agora é Fala Cunha, conta tudo que a gente quer saber. E a seguir, terça-feira de operações da Polícia Federal, 3 no total, só por aqui. O Band Cidade volta já.